Graça e paz, meus irmãos, uma excelente noite a todos, uma quinta-feira abençoada a você e a toda a sua família. Que a paz do nosso Senhor Jesus, que a presença gloriosa dele, do Espírito Santo, possa te envolver, possa me envolver nessa noite. Fique comigo aí nos próximos 30 minutos. Vamos compartilhar aqui uma palavra, aqui como toda quinta-feira, uma reflexão ao seu coração e ao meu coração. Mas antes mesmo de darmos início, compartilhe aí essa live, convida pessoas a estarem conectados conosco aqui. Hoje eu quero falar de um tema de extrema importância para nós. O mês de maio é o mês da família e eu não poderia permitir que o mês de maio se encerrasse sem antes que também abordasse o tema de família aqui, né? A pastora Luciana, na Upgrade da última quarta-feira, né, de ontem, ela falou com muita propriedade a respeito de famílias fortes, atitudes, né, de famílias fortes. E hoje eu quero falar mais um pouco aqui de algumas coisas para nós, algumas atitudes para a família, alguns pilares para a família que são muito importantes, que nós precisamos ter a compreensão e nos movermos assim, tá? Eu quero orar por você agora. Senhor Deus e Pai, colocamos diante do Senhor as nossas vidas, sabemos que o Senhor está aqui, sabemos que o Senhor se faz presente, porque o Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Quero apresentar a vida de cada um dos meus irmãos que nos ouve agora, que estão conectados conosco, que irão se conectar no futuro. Cada pessoa que ouvir essa live, Senhor, sejam tocados, sejam visitados, sejam encorajados pelo Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, que cada coração seja um solo fértil, Pai. Que toda cegueira espiritual caia por terra, que toda, Senhor, coceira nos ouvidos, Pai, tudo que o maligno tentar plantar, impedindo pessoas de ouvir essa palavra, nós acorrentamos agora, em nome do Senhor Jesus. Pai, declaramos, Pai, um liberar do Teu Espírito poderoso nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Pai, te damos toda a honra, toda a glória e toda a adoração, em nome do Senhor Jesus. Amém? Como eu disse, eu quero falar um pouco de família nessa noite. Quero refletir com você o texto de Filipenses capítulo 2, quero fazer essa aplicação para o nosso contexto família, né? Um assunto que eu amo ensinar, um assunto que eu amo estudar, e eu quero compartilhar com você algumas verdades aqui que são muito preciosas para nós. O verdadeiro cristianismo começa dentro de casa, tá? Eu daria um tema a essa reflexão assim: o verdadeiro cristianismo começa dentro de casa. Por que dentro de casa? Porque a nossa casa é o lugar onde nós somos quem somos, tá? Porque dentro dos demais ambientes eu posso até fingir ser algo que eu não sou, né? Dentro da igreja, no meu local de trabalho, eu posso vestir ali uma capa de um cara legal, de um cara paciente, de um cara bondoso, né? De um cara alegre, mas dentro de casa eu posso ser o oposto de tudo isso, né? Dentro de casa, às vezes não temos comportamentos que condizem, né, como cristãos que somos. Dentro da igreja, todos nós somos cristãos, né? Damos a paz do Senhor, cumprimentamos os irmãos, sabe, nos abraçamos, né, quando fora da pandemia, sempre assim, nos abraçamos, nos cumprimentamos, mas muitas vezes dentro de casa, queridos, nós não temos exercido um verdadeiro testemunho cristão. Então eu quero refletir com você nisso. Cristianismo começa dentro de casa e transborda para os demais ambientes. Eu sempre gosto de dizer isso e luto comigo, todos os dias eu luto comigo para que o melhor de mim seja compartilhado primeiro com a minha família, né? Com a minha esposa, com as minhas filhas, com o meu filho. A minha melhor, sabe, o melhor de mim eu seja compartilhado com eles, tá? É óbvio que também com as demais pessoas que estão à minha volta, mas a minha família precisa desfrutar do melhor de mim, sabe, em atenção, em amor, em carinho, em palavras, né, de carinho, em palavras de afirmação. E eu confesso que esse tempo de pandemia, sabe, eu tenho, sabe,
sentido falta de muita coisa, porque eu sempre fui do toque, né? Eu sempre fui o pai beijoqueiro, sempre fui o cara de abraçar as filhas, o filho, de abraçar, de beijar. Se eu encontrasse os meus filhos, as minhas filhas, 3 vezes por dia, de manhã, beijo pela manhã, vai trabalhar, dá um beijo em todos, chega do trabalho, dá um beijo em todos de novo, vai dormir de noite, dá um beijo em todo mundo de novo e ora junto, aquela coisa. Eu sou do toque. Beijo os meus pais, sempre de criança, a vida toda. Eu beijo os meus pais todos os dias, e nesse tempo de pandemia, acho que já fazem, eu acho que mais de um ano que eu não beijo os meus pais como eu fazia. Chegar todas as vezes ali, bênção pai, bênção mãe, e dar um beijo em cada um deles. Eu beijo de longe, aquela coisa, né? Por cuidado com eles, né? Por cuidado com a saúde deles, né? Então, eu tenho me esforçado, me privado disso que é tão bom, tá? Sempre fez bem, faz bem, eu tenho sentido muita falta disso, mas em breve nós vamos poder fazer isso, né? Porque são pilares que nós carregamos, que eu carrego comigo desde a minha infância, e eu ensinei para os meus filhos, e é muito bom, né? A gente fazer isso. Mas, por enquanto, nós vivemos o tempo de deixar de se abraçar, há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Entendemos que é o tempo de deixar de abraçar. Tá? Nós estamos vivendo esse tempo. Mas em breve nós vamos voltar ao tempo de poder abraçar. Né? O tempo do toque novamente. Em nome de Jesus, quero profetizar que esse dia está bem próximo. Amém? Mas vamos à reflexão aqui. O cristianismo começa dentro de casa. Amém? Eu quero ler o texto aqui. Diz assim em Filipenses capítulo 2, se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente de seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Que texto maravilhoso aqui nós encontramos aqui nessa carta de Paulo aos Filipenses. E para nós podemos aqui extrair aqui para nós princípios e verdades e fundamentos preciosos para nós. Tá? Nós vemos aqui Paulo no versículo 2 aqui, ele fala, completem a minha alegria, ou seja, a alegria completa, ela é resultado de algo. A alegria completa, vamos aplicar isso dentro da nossa casa. A alegria completa dentro da nossa casa, ela é resultado de um conjunto de ações. Não tem como uma família feliz simplesmente por teorias, não. É resultado de ações que nós vamos falar aqui, ações que vão cooperar que essa alegria transborde dentro de casa. E o verdadeiro cristianismo, ele não é teórico. O cristianismo que Jesus ensinou, ele não é por teoria, né? Na época quando Jesus ele veio ao mundo, os religiosos eles estavam acostumados simplesmente com regras e com teorias. Jesus ele veio para mudar isso, ele veio para trazer práticas, atitudes de amor, práticas que iriam construir, sabe, fundamentos na vida das pessoas, das famílias. E como estamos falando aqui de família, eu quero falar de família hoje. Então, práticas que vão fazer com que a nossa família seja uma família forte, uma família alicerçada, conforme na palavra do Senhor nos diz, a família é o homem prudente que edifica a casa sobre a rocha, né? Então, para isso, nós precisamos ter ações que vão cooperar para que isso aconteça.
Paulo ele começa a dizer, para que a minha alegria seja completa, tenham o mesmo modo de pensar. Olha só aqui o primeiro conselho que eu quero trazer para você, para sua família. Busque unidade no pensar, o mesmo modo de pensar. Queridos, quando um pensa de um jeito e age de um jeito, o outro pensa do seu jeito e age do seu jeito. Quando os filhos pensam diferente e agem do seu jeito, nós não chegamos a lugar algum. Quando nós temos a unidade de pensamento, mas não basta simplesmente pensamento, né? Não, eu vou pensar a mesma coisa que a minha esposa, vou pensar a mesma coisa que os meus filhos. Não é disso que o texto está falando. Ou seja, eu preciso, cada um, os nossos filhos, né, precisa saber para onde nós estamos indo. Eu, como cabeça da minha casa, como sacerdote da minha casa, eu preciso dar direção para a minha família. Eu preciso dar direção, sabe, para os meus filhos. E com base nisso nós vamos ajustar o nosso GPS, nós vamos pensar na mesma forma, nós vamos construir, sabe, para o mesmo lugar, as nossas ações vão convergir para o projeto que nós estamos edificando como família. Os meus filhos precisam saber dos nossos alvos, os meus filhos, a minha esposa precisam saber os nossos sonhos como família, os nossos alvos como família, né, os nossos alvos também como homens e mulheres de Deus, como famílias sacerdotais. Então, nós precisamos ter o mesmo pensamento, ou seja, os meus filhos precisam pensar em como ser um cristão melhor, em como ser um filho melhor, em como nós representarmos Cristo melhor como família. Eu preciso pensar assim também, como ser um marido melhor, como ser um pai melhor, um esposo melhor. A minha esposa a mesma coisa, as mulheres, as esposas da mesma forma. Pensar, sabe, ajustar, alinhamento de pensamento, sabe, ter uma vida cuja nossa cabeça está pensando a mesma coisa, nós estamos no mesmo destino profético. Então, primeiro pilar, tenham o mesmo modo de pensar. Queridos, nós somos pessoas diferentes, de temperamentos diferentes, mas isso não nos impede de ser um. Na verdade, isso traz a riqueza da equipe, né? As diferenças, elas precisam ser agregadas e não ser um motivo para enfraquecer. Muitas famílias têm perdido esse privilégio de viver e desfrutar do potencial do outro porque querem que o outro seja igual a você, né? Querem que o seu esposo seja igual a você ou que a sua esposa seja igual a você, sabe? Seja igualzinho a você. Isso não vai acontecer jamais. Somos pessoas diferentes, os nossos filhos são diferentes, sim, temperamentos diferentes, sim, mas é possível e é preciso vivermos em unidade apesar de tudo isso. As nossas diferenças precisam agregar. Aquilo que eu sou falho, a minha esposa me completa. Naquilo que nós também somos falhos, os nossos filhos têm habilidades também que podem agregar ao todo, né, da família, né? Então isso precisa acontecer. O mesmo modo de pensar é a primeira coisa que eu quero destacar aqui, para que haja alegria completa. Tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor. Tá? O mesmo amor, ou seja, o amor verdadeiro. Não é que 1 Coríntios capítulo 13 diz ali, né? O caminho sobremodo excelente. Paulo ele fala, vou lhes ensinar um caminho sobremodo excelente, né? O amor ali que ele diz que não é egoísta, o amor que não é soberbo, o amor que não busca os próprios interesses, não é o amor que tudo sofre, que tudo espera, o amor que é bondoso, o amor que não faz o mal para o outro, não é? Mas o amor que, sabe, que abençoa o outro. Então, o mesmo amor, e o amor verdadeiro tem uma origem, ele vem de Deus, né? A origem do verdadeiro amor é Deus. Então, o verdadeiro amor, quando nós temos o mesmo amor, ou seja, o nosso nível de amor, ele vem do mesmo lugar, o nosso amor vem do mesmo lugar, da mesma fonte, é alimentado na mesma fonte. Então, é preciso ter o amor sincero, né? Que a palavra de Deus nos diz. E quem ama, obedece a palavra, né? Quem ama Deus, Jesus fala, aquele que me ama, obedece os meus mandamentos, né? Então, o verdadeiro amor, que nós temos o mesmo amor, isso vai resultar em obediência, né? Vai resultar em comprometimento com o outro, né? Vai resultar em uma série de coisas, quando esse verdadeiro amor faz parte de nós. Nós temos unidade também no amor. E o amor, ele não é simplesmente palavras, né? O amor, ele é também uma atitude, né? Deus, ele é amor. Então, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então, se nós amamos
nesse nível, nós amamos os nossos filhos, nós amamos a nossa esposa, o esposo, amamos o nosso cônjuge, né? Temos essa unidade de amor, então o amor vai resultar em servir o outro, né? Em ser companheiro do outro, em servir, em abençoar o outro, em perdoar. O amor vai resultar em tudo isso, sabe? Em uma atitude que vai servir, que vai abençoar o outro, né? Então, o verdadeiro amor, ele vai trazer isso. O mesmo modo, o mesmo amor, um só espírito, né? Não pode ter divisão, um só espírito, né? Temos o mesmo DNA, temos a mesma missão espiritual, estamos no mesmo propósito, o mesmo Espírito de Deus, o mesmo Espírito que está em mim, é o mesmo que está na minha esposa, é o mesmo que está nos meus filhos, tá? Nós nos movemos pelo mesmo Deus, temos um só Deus. Então é preciso haver essa unidade para que haja alegria completa, que Paulo diz aqui no início, no versículo 2, né? O mesmo Espírito precisa fazer parte da família, conduzir a família. O mesmo Espírito que conduz o marido é o mesmo Espírito que conduz a esposa, que conduz os filhos. Família sacerdotal, tá? Isso é muito importante para nós. O texto continua dizendo aqui, uma só atitude. Olha que interessante, uma só atitude. Quer dizer que o marido tem que fazer a mesma coisa da esposa, a esposa a mesma coisa do marido? Não é disso que o texto também está falando. Nós temos a mesma atitude, nós estamos trabalhando pela mesma causa, nós estamos construindo a mesma edificação, né? Cada um na sua habilidade, cada um no seu chamado, porém construindo a mesma coisa. A minha esposa trabalhando para construir um lar, assim como eu como marido, cada um no seu papel, cada um desenvolvendo o seu chamado da maneira que Deus estabeleceu. Os filhos, como filhos, edificando também uma casa para Deus, uma família para Deus, fazendo a sua parte como filho, né? Cada um trabalhando no mesmo espírito e na mesma atitude, numa só atitude, o que é glorificar a Deus, sabe, que é representar Cristo, que é ter uma família que expressa adoração ao Deus Todo-Poderoso através das nossas vidas, né? Através das nossas ações, tá? Isso é precioso demais. O texto também continua dizendo, nada façam por ambição egoísta, ou seja, se eu quero ter uma família abençoada, uma família que traz alegria, cuja alegria é completa, não pode haver egoísmo dentro de casa. Cada um trabalha para os seus próprios ideais, cada um busca os seus próprios sonhos pessoais e individuais. A palavra ela deixa aqui claro, não faça nada por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente, ou seja, é preciso haver humildade. E a humildade, ela é uma marca poderosa nas nossas vidas que precisa fazer parte. Humilde é aquele que não é aquele que nunca erra, mas aquele que reconhece os seus erros, aquele que reconhece que é falho, aquele que reconhece que precisa do outro, aquele que reconhece que só é forte quando a equipe é forte, quando a equipe trabalha em unidade, tá? É preciso ter humildade para reconhecer as falhas. Então, seguir os conselhos de Paulo aqui. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. É fácil isso, meus irmãos? É fácil você considerar o outro superior a você? Você considerar a sua esposa superior a você? Não, mas eu sou cabeça, eu sou superior. Eu sou o cabeça, eu sou o líder da minha casa, então eu sou superior. Não, não é superior coisa alguma, né? O único que está acima de nós é Cristo, né? Então, considerar o outro, ou seja, eu quero reconhecer o valor do outro. Eu quero considerar o outro superior, é entender, sabe, que como equipe nós somos muito mais fortes nos movendo assim. Isso fala de humildade, né? Isso faz com que a soberba caia por terra, que nós não nos movemos pelos nossos títulos, mas nos movemos por aquilo que Deus nos ensina a fazer. Reconhecer o outro superior, considere os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também do interesse dos outros. Mais um conselho para nós aqui. Considerar o outro superior a nós mesmos e não cuidar somente dos nossos interesses, mas do interesse do outro. Então, quando isso acontece, qual vai ser a minha prioridade dentro de casa? A minha prioridade não vai ser satisfazer os meus desejos, as minhas vontades, mas em primeiro lugar vou considerar o outro superior a mim e eu vou priorizar
o bem-estar do outro. Eu vou priorizar o bem-estar dos meus filhos. Eu vou priorizar a minha esposa. Isso na relação é muito importante. Quando na relação a dois, marido e mulher, o homem valoriza primeiramente os interesses da sua esposa, sabe? Não vai ter egoísmo, não vai ter lugar para egoísmo, sabe? Isso em todos os âmbitos, tá? A considerar e trabalhar pelo interesse do outro. O nosso maior desafio dentro de um casamento não é ser feliz. Muitas pessoas se casam para ser feliz. Não, eu vou casar porque eu quero ser feliz. Queridos, se você casar assim, sinceramente, você está condenado a se decepcionar. Porque o nosso desafio o verdadeiro papel no casamento, né, é fazer o outro feliz. Quando eu decido fazer a minha esposa feliz, independente se ela vai fazer o mesmo comigo, eu vou plantar na vida da minha esposa. Eu vou fazê-la feliz, eu vou me empenhar para fazê-la feliz, eu vou estar plantando, eu vou estar exercendo um princípio espiritual, uma lei da semeadura, e obviamente isso vai resultar em colheitas para mim. Quando eu decido abençoar, quando eu decido ser bênção, eu decido elogiar, independente se eu sou elogiado, eu decido reconhecer o valor do outro, da minha esposa, independente se ela reconhece o meu, se eu decido abençoar os meus filhos e, sabe, ser bênção e cuidar deles, independente se eles retribuem, quando eu faço as coisas sem querer eu exigir algo em troca, obviamente Deus ele vai amontoar brasas vivas na cabeça, né, do outro, e obviamente o Espírito de Deus vai trazer, sabe, vai trabalhar para que as colheitas aconteçam. Então, queridos, é muito importante isso, cuidar do interesse do outro, cuidar das emoções do outro. Muitas pessoas, ao invés de ser cura na vida do outro, tem sido o que está causando os traumas. O pai, muitas vezes, em vez de ser a fonte de cura para os filhos, está sendo aquele que traumatiza os filhos, aquele que traz feridas nas emoções dos filhos, porque ele está fora do seu sacerdócio, ele está fora da sua missão de pai, está fora da sua missão de sacerdote da sua casa. O marido chamado para ser cura, ser fonte de cura na vida da sua esposa, muitas vezes tem sido aquele que está adoecendo a sua esposa, ou a esposa adoecendo o seu esposo. Por quê? Porque estão fora da vontade de Deus, não têm vivido assim como Paulo, não tem trabalhado para que a alegria seja completa, não está reconhecendo o valor do outro, não está tratando o outro superior a si mesmo, não está cuidando dos interesses do outro, tem sido egoísta dentro da sua casa e por conta disso tem uma vida vazia, tem um casamento frio, tem um casamento sem novidades, um casamento que vive, entra ano, sai ano, crises, porque não decidiram ainda agir da forma que Deus nos orienta a agir. Você quer um casamento diferenciado? Seja um marido diferenciado, seja uma esposa diferenciada, quer ter os filhos diferenciados, sejam pais diferenciados, pais comprometidos, pais inspiradores, pais que inspiram seus filhos, muito mais do que de palavras, mas com atitudes que conduzem os seus filhos para a presença de Deus. Não adianta nós exigirmos que os nossos filhos orem, que eles vão à igreja, que eles leem a Bíblia, se nós não formos inspiração para eles, se eles não olharem em nós um modelo a ser seguido, sabe, um modelo de cristão a ser seguido. Então, por isso que a Bíblia fala quem vê o filho vê o pai, né? O próprio Jesus fala quem vê o filho vê o pai. É uma realidade também que nós podemos aplicar. Você quer ver muitos comportamentos que muitas vezes é visto nos filhos, nas crianças, esse mesmo comportamento foi simplesmente reproduzido de alguém próximo deles. Muitos desses comportamentos foram reproduzidos nos filhos, porque os pais reproduziram nos filhos, porque não tiveram atitudes, sabe, para transicionar os seus filhos, sabe, para colocar fundamentos na vida dos seus filhos. Então, pense comigo aí, o mês de maio é o mês da família, é o mês de nós revermos o nosso cristianismo dentro da nossa casa. Como estão as nossas atitudes, como estão as nossas ações como dentro da nossa casa. Uma família forte é resultado de ações nobres. Uma família, o verdadeiro cristianismo começa dentro das nossas casas a partir de ações, sabe, que expressam Cristo dentro de casa. Ações de amor, ações de perdão. E o texto ele finaliza aqui no versículo
versículo 5, né? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Olha só, pensa com você aí, será que Jesus se comportaria da mesma forma que você se comporta, sob pressão? Será que Jesus agiria com a esposa, com a igreja, né? Com a sua noiva, a igreja, da mesma forma, marido, que você lida com a sua esposa sob pressão, ou quando é desapontado, ou quando as coisas não acontecem do seu jeito? Acha que Jesus ia agir como você age, ia ser grosso assim, ia maltratar a sua esposa, ia xingar a sua esposa, ou ia agredir verbalmente ou fisicamente? E você, mulher, acha que, sabe, o seu papel de mulher sábia que edifica a sua casa tem trazido honras ao coração de Deus? Pense aí por um breve instante. Será que você tem se submetido ao seu marido, tem sido a mulher sábia? Pais, vocês têm sido os pais que têm construído na vida dos seus filhos, têm inspirado na vida dos seus filhos. E filhos, vocês têm sido obedientes aos seus pais, têm trazido honra aos seus pais para que os seus dias sejam prolongados na terra. Março é o mês de alinhamento, maio é o mês da família, é um mês para nós também refletirmos a respeito do que temos feito com a nossa família. A família é um lugar de delícias que Deus nos deu. E esse lugar precisa ser um lugar de alegria completa, né? Como Paulo fala, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. Seja humilde, né? Um lugar que há humildade, que não há egoísmo, considerar o outro, reconhecer que o outro tem emoções. Muitas vezes nós liberamos palavras duras e nos esquecemos que o outro tem, sentimento. Somos muitas vezes rudes, grosseiros e nos esquecemos, que o coração do outro também dói quando é desapontado ou quando é agredido com palavras. Então mude de ação que os resultados vão mudar. Quero encorajar você a rever o seu cristianismo dentro da sua casa. Se você tem sido um cristão autêntico dentro da sua casa. Se os nossos filhos podem olhar para nós e dizer, o meu pai é cristão, porque aqui em casa ele é como ele é na igreja. A minha mãe é dentro de casa como ela é na igreja, ou melhor ainda, né? Deveria ser assim, tá? Nós não podemos ter duas versões. Uma versão na nossa casa e uma versão fora da nossa casa. Nós somos de fato quem nós somos dentro da nossa casa. Então pense nisso. Eu acho que dá tempo aí de nós mudarmos os nossos comportamentos e alinhar a nossa família ao propósito de Deus. Deus colocou dentro da arca, quando o dilúvio veio para salvar a terra, para salvar a humanidade, Deus colocou uma família ali, Deus salvou uma família. Então o desejo de Deus é salvar famílias, né? O desejo de Deus é resgatar famílias inteiras para o louvor da sua glória. Para isso ele conta comigo, para isso ele conta com você, ele conta conosco como pais, conosco como maridos, como esposas, como filhos, e em nome de Jesus, a graça de Deus vai nos capacitar a isso. Para isso, disposição. Para isso, decida, mudar aquilo que não está bom. Não espere o outro mudar. Mude você. Não espere o outro ter atitudes nobres. Tenha você atitudes nobres. Muitas vezes a gente para esperando com que o outro faça e a gente perde a oportunidade de plantar. Hoje é um dia de você recomeçar. Hoje é um dia de você, pedir perdão para o seu cônjuge, pedir perdão de repente para o seu filho, né? Ou de você, filho, pedir perdão para o seu pai, por atitudes que têm trazido tristeza, né, no coração de alguém aí, de nós pessoas, e também no coração de Deus. Peça perdão e recomeça. Decida hoje, fazer valer a pena. Decida hoje trazer honra ao coração de Deus através da sua vida, através da sua família, em nome de Jesus. Receba essa rápida reflexão aí, em nome de Jesus, e vamos transbordar o amor de Deus dentro da nossa casa e através da nossa família. Quero orar com você agora, querido Deus e Pai, louvamos o Teu nome nessa noite, recebemos essa palavra e pedimos, Espírito Santo, nos ajuda como família, nos ajuda, Pai, a viver o verdadeiro cristianismo dentro da nossa casa e transbordar, ó Deus, dos ambientes que nós vivemos, na nossa vizinhança, no nosso trabalho. Pai, que não possamos viver um cristianismo de fachada, mas o verdadeiro cristianismo que expressa Cristo, Pai, com atitudes nobres, com atitudes de cristãs dentro da nossa casa, homens sacerdotes, mulheres sábias que edificam a sua casa, filhos ensináveis no Senhor e obedientes aos seus pais, e que juntos nós possamos honrar o Teu nome, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai.
cada coração aqui possa ser abençoado e edificado por essa palavra, em nome do Senhor Jesus. Pai, famílias que estão em tempestades, pessoas que estão agora pensando em desistir, sejam visitadas pelo Senhor, possam recomeçar, ó Pai, com sabedoria, Pai. Que haja perdão, que haja, Senhor, decisões sábias. Também oramos pelos enfermos, ó Pai. Todos aqueles que se encontram enfermos, nossos irmãos em Cristo que estão passando, Senhor, por momentos Senhor, de tratamento da Covid-19, Pai. Pai, que essa doença seja vencida em nome de Jesus. Nós repreendemos, ó Pai, essa doença, declaramos cura sobre os nossos irmãos, sobre cada um que se encontra enfermo agora. Senhor, em nome de Jesus, que os hospitais sejam tocados, sejam visitados e que haja um liberar de cura poderoso em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida e fique conectado conosco aí nas nossas redes sociais e seja abençoado, né? Amanhã pela manhã, café com os apóstolos, com apóstolos, e também à noite a live com a pastora Rosângela. Temos também, final de semana, o café com pastores no sábado pela manhã, às 10 da manhã, e os nossos cultos às 18 horas no domingo e às 18 horas, às 10 da manhã e às 18 horas. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e fique atento aos grupos aí, que toda a informação é compartilhada nos grupos da igreja, nos grupos de WhatsApp. Que Deus abençoe a sua vida, um excelente final de semana, em nome de Jesus.